Minha gente, setembro já está entre nós e nós começando ele como? Logicamente, falando sobre o mês da Bíblia, não tem pra onde correr, não é mesmo? Depois de 4 semanas intensas de agosto falando sobre a espiritualidade de Dom Bosco, que eu espero muito que você tenha conhecido um pouco mais, gostado, aprofundado, aproveitado para sua vida, quem sabe pegar algumas diquinhas dessas últimas 4 semanas aí e adicionar dentro da sua rotina de espiritualidade, os valores que a gente viu lá em Dom Bosco, né? Acho que é bom. Inclusive, esse podcast serve para isso mesmo. Espero que você tenha realmente gostado e tenha utilizado. Neste episódio, nós vamos tratar sobre o livro de Josué. Já está com sua Bíblia na mão? Pode correr lá para o Antigo Testamento e nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o livro que conta a história após Moisés. Estão todos preparados e preparadas? Por muito que bem, esse é o podcast Vamos Juntos, nós vamos tratar sobre esse tema muito maravilhoso, que é sobre o livro de Josué. Então vem com a gente. Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos Vamos juntos! juntos! Vamos 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 juntos! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição do podcast Vamos Juntos. Estamos caminhando, né, minha gente? Estamos continuando a nossa vivência e presenteados, viu? Diga-se de passagem, presenteados. Esse mês da Bíblia de 2022, a igreja aqui no Brasil está proporcionando para a gente algo muito lindo, que é o estudo a respeito do livro de Josué. Está lá no Antigo Testamento, como eu já disse a vocês, e nós estamos mesmo presenteados por causa de quê? Porque diversas publicações estão começando a sair a respeito desse livro. Meu Deus! Um livro do Antigo Testamento que a gente não fala muito, ele não é tão pop, pois a igreja está resgatando aqui no Brasil esse livro para a gente conhecer um pouco mais, aprofundar ele. E, minha gente, a editora Paulus lançou aqui um livro, que inclusive aqui na nossa paróquia de Caetés estamos popularizando ele, né? Por um preço bem baratinho, que é um livrinho de encontros a respeito da temática do livro de Josué. E aí o tema desse livro está sendo Terra de Deus, Terra de Irmãos. São encontros para esse mês da Bíblia de 2022 e, inclusive, o livro aqui da editora Paulo está saindo com ilustração de salesianos, tá? Então tem salesiano aí, que é o nosso irmão Ivan, que daqui a pouco está ordenando padre aí. Ele está assinando as ilustrações internas e da capa desse livrinho da Paulus. E desde já parabéns pelo trabalho, tá muito bonito mesmo. E aqui no nosso podcast Vamos Juntos a gente vai dar uma mergulhada na introdução desse material. Eu não vou trazer os encontros aqui, porque aí você que faz parte da nossa paróquia já tem a oportunidade, todas as comunidades estão se organizando para estudar um pouquinho esse livro. Se você não é daqui da paróquia de Caetés, Abreu Lima, Pernambuco, lhe oriento, lhe sugiro a você, depois de escutar a gente aqui no podcast, dar uma pesquisada e adquirir esse livro que está muito bom. Gostaria muito que a Paulo estivesse pagando assim, a edição desse podcast, mas não está acontecendo, não é o caso. No entanto, eu acho que é válido para a gente poder conhecer um pouquinho mais, e aí eu dou mesmo os créditos de quem está trazendo esse presente para a gente. Então, sem mais delongas, vamos partir aqui para o que é que a gente está acompanhando neste livro de Josué, hein? Aqui na introdução, o material vai dizendo assim: celebramos com alegria neste ano o 51º mês da Bíblia, que teve a sua primeira edição no ano de 1971, lá em Minas Gerais, na Arquidiocese de Belo Horizonte. Aos poucos, essa iniciativa foi assumida pela CNBB, que quem participa aqui do nosso podcast, quem escuta o nosso podcast já sabe que CNBB é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ou seja, a representação máxima aqui da nossa igreja, institucionalmente falando, espiritualmente falando também, se espalhou por todo o Brasil desde que a CNBB começou a assimilar, e em 1999 a CNBB propôs o estudo de um livro da Bíblia ou um tema bíblico a ser aprofundado anualmente. A escolha do mês de setembro foi promovida pela memória do grande estudioso da Bíblia, São Jerônimo, que se celebra
todo dia 30 de setembro. Então agora você já está sabendo, não sabia? Pois agora você está sabendo. Pois é, a gente celebra o mês da Bíblia em setembro exatamente por causa de Jerônimo, São Jerônimo, que quem foi este homem grande, a gente já falou inclusive em outros podcasts aqui sobre o mês da Bíblia no ano passado, tá? São Jerônimo foi um grande tradutor da Bíblia, ele traduziu textos que estavam lá no original para o latim e finalmente foi popularizando um pouco mais, não digo totalmente, mas um pouco mais, a Bíblia para os religiosos de seu tempo. Então aí, em homenagem a ele, já que o dia dele é 30 de setembro, a gente dedica o mês de setembro ao mês da Bíblia, por causa do grande São Jerônimo. Para esse ano de 2022, segundo o texto, foi escolhido o livro de Josué, primeiro dos assim chamados livros históricos. É porque a Bíblia tem um monte de classificação de livro. Eu não sei se você sabe, mas a palavra Bíblia, ela quer dizer biblioteca, né? Um monte de livros junto. Então, para quem ainda pensa que a Bíblia é um livro só, enganadíssimos, tá? A Bíblia, na verdade, é uma seleção de vários livros. E esses vários livros também têm suas divisões. Então, no Antigo Testamento e no Novo Testamento é a divisão mais clássica que a gente tem dos livros da Bíblia, mas ali dentro também tem diversas divisões entre os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E a divisão vai por gênero, por estilo, enfim, daí é uma grande viagem que a gente só vai trazendo aqui aos pouquinhos, tá bom? Porque senão o podcast vai ficar muito técnico. E eu acho que não é pegada da gente, não é muito essa, não. Então vamos continuando. O livro de Josué ele está classificado entre os livros históricos, tá? É o primeiro dos livros históricos. O tema do livro básico é a posse da terra prometida. Então, aí se você já estiver anotando, que eu sei que tem gente que escuta o nosso podcast e dá umas anotadas aí. Então, é bom você já ir marcando, porque o livro de Josué não é tão pop assim, né, gente? Agora tá ficando, né? Esse ano 2022 a gente tá enaltecendo aí essa figura importantíssima que é o livro de Josué na nossa história, e principalmente porque ele é um livro histórico. Então já sabe, o livro de Josué, Antigo Testamento, é o primeiro dos livros históricos da Bíblia. E o tema dele é a Terra Prometida e a sua divisão entre as tribos de Israel. Vocês sabem que Israel tem 12 tribos, mas qual que é a história dessas 12 tribos a gente vai saber aonde em Josué. Então, continuando, a tarefa de guiar o povo para a Terra Prometida é iniciada por Moisés e continuada por quem? Pelo nosso queridíssimo Josué. O livro narra os acontecimentos da conquista da terra entre os anos de 1300 ao ano 1000 a.C. Sua redação final, porém, se deu muitos séculos depois, após o exílio na Babilônia. E o que foi essa história do exílio da Babilônia? Acontece que estava todo mundo muito bem, mas aí o povo foi ficando infiel. Aconteceu que houve uma invasão e o povo de Deus perdeu um monte de guerra e foi exilado, saiu de sua terra para a Babilônia. Mas vamos voltar aqui um pouquinho para o começo da história. Até chegar à sua redação final, antigos relatos, nascidos no ambiente da família, dos trabalhadores no campo, dos sábios atuantes na corte do rei e dos sacerdotes em seus diversos santuários, foram transmitidos de maneira oral, ou seja, pela conversa, de geração em geração, até a redação final do texto de Josué. Nos séculos que foram escritos e reescritos, até chegar no texto que a gente tem hoje, foi importante o período do rei Josias, por volta do ano 620 a.C., quando houve uma reforma que procurou centralizar o culto no Templo de Jerusalém e definir o Deus Javé como a única divindade nacional dos israelitas. Para vocês verem que até isso é uma questão de construção, né? O pensamento a respeito de Deus a gente foi entendendo ao longo do tempo. Isso implicou na escrita e na revisão de muitos textos para poder dar apoio e legitimar o projeto da reforma deuteronomista, que dizia só a respeito de um Deus. Que é assim que a gente entende hoje, né? E aí, indo mais para frente, a gente vai lendo que a posse da terra no livro do nosso querido Josué é vista como um dom de Deus por sua própria iniciativa. Para isso, o povo necessita obedecer à lei, as leis dadas por Moisés, que é chamado de Torá. Isso a gente encontra lá em Josué capítulo 1, versículos 6 e 7. E não se pode ler hoje o livro de Josué
para ter um relato jornalístico ou histórico do sentido moderno. É preciso, isso sim, buscar o significado e o alcance dos acontecimentos. A gente já falou isso nos nossos capítulos quando falamos sobre Bíblia, né? A gente sabe que nenhum relato bíblico é jornalístico. Pelo amor de Deus, não caia nesse buraco de achar que o texto bíblico é escrito de maneira jornalística. Tipo assim, a pessoa estava lá vendo o fato acontecer e escrevendo. Judeus daquele tempo não escreviam os fatos, eles escreviam o significado dos fatos. O que significou aquele acontecimento, aquela experiência, e não a experiência diretamente em si, descritiva como a gente tem hoje. Tá? Então é outra perspectiva. Porque, minha gente, é assim, né? Muitos séculos nos distanciam dos escritores bíblicos. Isso faz com que muita forma de pensar, muita perspectiva sobre vida, a linguagem, o pensamento sobre as coisas, os contextos mudam muito. Então, assim, se a gente não estuda historicamente esses textos e não traz essa ponderação específica, a gente vai cair num buraco e vai começar a achar que o povo está falando de uma coisa, só que eles estavam falando de uma outra coisa, nada a ver com o que a gente está falando, que a gente está achando que é. Deu para entender, né? Então, respeita o tempo, tá? Que esse texto foi escrito. Então, vamos partindo em diante. No livro de Josué, por exemplo, a gente vê como os autores procuraram comparar o exílio na Babilônia com a situação em que se encontrava o povo no Egito e em Canaã, antes de conquistar a libertação e tomar a posse da terra, porque era uma terra estrangeira que eles não estavam felizes de estar lá, né? Para o povo exilado, a conquista da terra representa um sonho de um retorno para Israel. Deus prometeu essa terra, mas se o povo a perdeu, não é culpa de Deus. Do próprio povo, então, é a culpa, principalmente de suas lideranças, que não souberam manter o compromisso com a aliança feita com Deus. Assim a gente vai entendendo que Deus vai dar a terra, no entanto, ele não dispensa o esforço do povo. O que quer dizer, em outras palavras, que Deus só dá a terra se o povo se esforçar, se empenhar para conquistar. O dom da terra é um cumprimento de uma promessa. Deus dá a terra ao povo para que a utilize com responsabilidade e seja sinal nela de vida, evitando que a ganância destrua a natureza e concentre a terra nas mãos de poucos. Olha aí como esse livro de Josué já pode ensinar umas coisinhas para a nossa sociedade de hoje, não é mesmo? A terra é fundamental, não somente para o camponês, para a pessoa que mora lá no interiorzinho, lá na fazendinha, mas também para todo o povo, pois é dela que vem o nosso alimento. Então, é importante a gente começar a prestar atenção na questão da terra. A luta pela conquista da terra na Bíblia significou mais do que simplesmente ter um pedaço de terra, um lotezinho para morar. Significou, na verdade, a conquista de um novo modelo alternativo de sociedade que se concretizou na partilha igualitária e da economia e participação também igualitária na política. E que modelo diferente político de decisão das coisas é esse? É um modelo tribal, diferente dos modelos monárquicos que existiam ali em volta deles, né? No modelo das tribos, a terra é compreendida como um dom de Deus para que todos possam fazer usufruto dela. E o que é conquistado por todos deve ser repartido entre todos. Então, a gente que é cristão vem de uma herança histórica, de uma herança de fé e conceitual que nos diz que a terra em que nós habitamos é de todos, é um dom de Deus, que ele permitiu que a gente a conquistasse, porque a gente desejou conquistar e lutou por isso. E ele nos dá esta terra para que todos nós que a conquistamos possamos usar de maneira responsável a terra que a gente está vivendo. Olha a temática que está vindo aí, pelo amor de Deus, que útil. Obrigado, Senhor, pela igreja que traz para a gente esse puxãozinho de orelha, essa seta de orientação para aquilo que é importante para a nossa fé. Meu Deus, que maravilha. Mesmo com tantos relatos violentos de conquista que a gente vai encontrar lá em Josué, escrito nas épocas anteriores, na base do livro de Josué está o projeto original de lá do Êxodo, que propõe a superação de uma sociedade desigual, que era onde eles estavam morando, lá no Egito.
onde poucos se privilegiam, acumulando e retendo o dom de Deus à custa da situação do povo, que fica reduzindo à impotência e à miséria. O livro é, assim, uma grande crítica à concentração da terra e das riquezas na mão de poucos. Receba! Bateu aí na consciência? Pois é. Olha aí, sociedade. Meu Deus, esse livro é tudo de bom, gente. Olha, vale a pena você dar uma lida no livro de Josué, viu? Estou só dizendo. Josué também contém uma das várias teorias de ocupação da terra prometida. Talvez a menos viável ou a mais incerta. É uma teoria fundamentalista e demasiadamente violenta. Nesse livro, de fato, encontramos o massacre de cidades inteiras, no extermínio da população local. São os anseios de Josias, querendo legitimar o uso da força e da guerra para os objetivos da sua reforma, bem como os anseios dos que voltavam do exílio e queriam estabelecer a teocracia, ou seja, o governo dos sacerdotes, com a bandeira do único Deus, Deus Javé, como se diz a tradução, que combate os deuses estrangeiros e reconquista suas terras. Esse pensamento aí, mais violento, justamente ele parte por causa da grande frustração que o povo tinha sofrido por estar na Babilônia. Mas como assim? Esse livro ele não conta a história do povo na Babilônia, mas ele é contado pelo povo que estava na Babilônia. Ele foi editado pelo povo que estava na Babilônia. Então o povo que estava na Babilônia, frustrado com as dores, decidiram voltar e aí de maneira violenta. E aí colocaram isso como uma legitimação de Deus. Então, isso está lá no texto, essa violência toda, essa matança toda está lá no texto? Tá. Mas vem justamente desse contexto, desse povo que estava muito frustrado e com muita sede ao pote para voltar a uma potência, né? Inclusive uma potência que legitimasse um poderio monárquico. Né? E o que a história de Josué lá especificamente não se passa nesse tempo, mas foi escrita por quem estava nesse tempo de desejo monárquico. Então a gente vai vendo essa tendência a aparecer lá no livro, né? Como mais um tema, no entanto não o mais importante. Podemos dividir então o livro de Josué em 3 partes principais. Se liga aí, se liga, hein? 3 partes principais. A primeira parte trata do reconhecimento do território e da conquista da terra de Canaã. Josué acompanha as tribos que vão conquistando as terras. Então está lá no capítulo 1, a partir do versículo 12. A segunda parte trata da distribuição da terra entre as tribos. Aí é importante a gente já ir vendo essa parte aí com mais carinho. Segundo a necessidade de cada uma das tribos, tá bom? Aí depois disso vem uma enumeração bem monótona e enfadonha das cidades de refúgio e das cidades reservadas aos levitas. Aí essa parte aí mais assim está lá no capítulo 13, a partir do versículo 21. Na terceira parte, enfim, temos a solidificação da aliança entre as tribos, o discurso de despedida feito por Josué e a Assembleia de Siquém. Isso é importante, depois a gente dá uma olhada nessa Assembleia de Siquém. Está lá no capítulo 22, a partir do versículo 24. Então o livro conclui com a morte do Josué, que é o personagem principal, vamos dizer assim, que está ali amarrando todo o enredo da história. Esse é um resumo, vamos dizer assim, deste texto que a gente vai aprofundar, né, como igreja no Brasil todo, nesse mês de setembro, do livro de Josué. Então, nesse texto que a gente acabou de ler e comentar aqui, nós estamos acompanhando o que é que a igreja está propondo para a gente como meditação, como aprofundamento nesse período bíblico, o que não quer dizer que a gente só tenha de ler o livro de Josué. No entanto, como é uma proposta da igreja para a gente viver unidos, né? É até um sinal bonito de unidade, eu acho interessante que você se junte com a sua comunidade de fé e dê uma olhadinha nesse material. São 4 encontros já para realizar em 4 semanas, muito bons. Eu não vou trazer ele aqui exatamente porque eu sei que aqui na paróquia o pessoal vai fazer, então é melhor vocês fazerem de maneira pessoal esse encontro. O livro que orienta esses encontros é muito baratinho, basta você dar uma pesquisada lá na Paulus, com certeza você vai encontrar.
e tá muito bom mesmo, eu a garanto. E você tem também o livro de Josué na sua Bíblia. É só você ir lá no Antigo Testamento, dar uma procuradinha, JS, Josué, vai encontrar ele por lá. Sugiro também que você leia a introdução do livro na Bíblia que você tem. Geralmente as Bíblias de edição católica, das editoras católicas, elas trazem uma introdução bacana a respeito do livro e acho que vale a pena você também dar uma olhada. Já falei também sobre isso. E é bom você dar uma olhada para você entender um pouquinho mais do contexto, né? Nessa introdução que a gente leu aqui, a gente viu mesmo um pouco do contexto do livro, quais que são as grandes temáticas desse livro, e acho eu, que é importante principalmente para você jovem que está aqui na vivência eclesial. Conhecer um pouco a respeito disso vai fazer com que sua mente cresça ainda mais. Veja só, gente, existe uma questão aí muito séria a respeito da nossa fé, porque ela não é brincadeira, né? Nós estamos refletindo aí na Igreja do Brasil também, inclusive na Assembleia dos Bispos, a questão de visão, de espiritualidade, né, na igreja. E existem correntes de espiritualidade que, infelizmente, não abrem os olhos do povo para as realidades práticas. Isso faz com que a gente viva alheios assim, à realidade que a gente está inserido nela. Então, quando a gente não entende de maneira crítica o mundo que está à nossa volta, a gente vai se tornar alvo fácil de quem quer nos enganar. E estou falando isso porque eleições estão vindo aí. Então, quanto mais alienados da realidade nós ficamos, menos nós podemos nos defender de políticos horrorosos que enganam mesmo o povo. E aí vocês viram, gente, não é brinquedo não. Todo mundo que chega dizendo que é cristão, inclusive está na moda, né? Todo mundo dizendo, eu sou católico, eu sou cristão, vocês vão começar a ver um monte de político indo para a igreja, como foi nas eleições anteriores. Por quê? Porque, infelizmente, o povo que não tem uma visão crítica das coisas, só o fato de ver a pessoa dizendo que é cristão, só o fato de ver a pessoa ali na igreja vai começar a achar que o cara ou a mulher é super cristão. E aí vota numa pessoa dessa e acaba se tornando enganado, né? Então a Bíblia nos oferece várias questões que a gente pode ir estudando de maneira crítica, séria, né? Não é só tendo uma visão assim alienada da realidade, mas uma visão séria, crítica a respeito das coisas. A Bíblia pode nos ajudar muito a gente entender muitas coisas interessantes para o nosso dia a dia, para a nossa realidade. Então, assim, esse livro de Josué traz a questão da terra, por exemplo, que é um ponto aqui no Brasil muito sério. Gente, é absurdo um país como o nosso, que produz tanto alimento, ter gente que morre de fome. Não é? Não é de se fazer esse tipo de questionamento? Então, quando a gente vê um texto como o de Josué, com a temática interessante a respeito da divisão justa da terra, a gente com certeza vai começar a abrir a visão a respeito disso. E vai escutar a conversinha dos caras que vão querer se eleger. E aí você vai optar agora de maneira mais séria quando você tem um auxílio bíblico nesse sentido, que te ajude a pensar criticamente sobre a realidade. Te oriento nesse podcast, né? A nossa equipe aqui orienta você nesse mês da Bíblia, você dá uma pesquisada, uma estudada boa, séria, a respeito dessas questões da terra que o nosso querido Josué traz para nós no Antigo Testamento. E dá uma lida, aprofunda bem isso, conversa com os padres que você tiver aí à sua volta, com as freiras, com as pessoas estudadas em Bíblia. Acho muito bom a gente dar uma pesquisada mesmo, para conhecer melhor, tá bem? Então espero que você fique com Deus, que você tenha assim uma semana muito maravilhosa e que esse mês de setembro traga para você muito conhecimento bom a respeito da palavra de Deus que a gente encontra na Bíblia. Muito conhecimento útil e importante para a nossa vida de fé e a nossa vida prática. Inclusive, não é recomendado que a gente faça uma divisão do que é somente de fé, do que é somente da esfera pública. É bom a gente, como pessoas de fé, estar nos ambientes públicos, trazendo ali a nossa reflexão a partir da nossa fé e respeitando as pessoas que não diretamente estão ligadas à nossa fé. Então a gente, como cristão autêntico, vai saber se posicionar e respeitar a posição dos outros, no entanto, sabendo que, como cristãos autênticos, a nossa vocação e missão, como diz a missa, dever e salvação,
de louvando a Deus, cuidar da criação e de todas as pessoas que estão nela. Então, te deixo aí com este gostinho de quero mais. Te recomendo, principalmente a você jovem, vai estudar a Bíblia, meu irmão e minha irmã. A igreja está oferecendo diversos instrumentos para isso. Depois não diga que nós não estamos oferecendo. Está aí esse podcast, está aí esse material bíblico. Você pode dar uma pesquisada em várias editoras, todo mundo vai começar a lançar. E aí te oriento, dá uma olhadinha, tá bom? Fica com Deus. Muito obrigado pela sua companhia em mais essa edição do podcast Vamos Juntos. Nos encontramos nas próximas semanas. O que é que virá por aí, hein? Aguarde e verás. Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E para caminhar um pouco mais, aprofundando nossa fé, você já sabe, vamos juntos. Esse podcast é uma iniciativa da AJS Caetés e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.